Boa tarde, meu nome é Jamila, sou enfermeira, pós-graduada em Unidade de Terapia Intensiva pela Universo, pós-graduanda em Saúde Estética pela Incursos. Atualmente trabalho no Hospital HGG, na Clínica Cirúrgica. Hoje nós vamos estar falando sobre o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele teve origem no continente africano, mais precisamente no Egito. Da costa leste do continente africano, ele se espalhou para as Américas. Da costa oeste do continente africano, ele se espalhou para a Ásia. E desses dois lugares, das Américas e da Ásia, ele se espalhou para outros lugares do globo terrestre. O Aedes aegypti existe só aqui no Brasil? Não. Como foi dito, né? Ele existe também na África, na Ásia, na Austrália, Polinésia Pacífica. Ultimamente, ele tem aumentado muito essa expansão geográfica dele e tem atingido vários países em várias regiões geográficas. Como chegou o Aedes aegypti no Brasil? Existem teorias que indicam que o Aedes aegypti tinha sido disseminado da África para o continente americano através das embarcações utilizadas para o tráfico de escravos até o Brasil, que é aqueles navios negreiros na época do período colonial, né? Então, quando aqueles navios traziam os escravos, aí tem teorias que falam que esses mosquitos, Aedes aegypti, eles vieram junto com essas embarcações. Existem até relatos de que se perderam muitas tribulações, porque esse mosquito ele trouxe o vírus, né? E o vírus se espalhou pela tripulação, e aí se perderam muitos tripulantes durante essas navegações. Existe registro de ocorrência da doença em Curitiba, no final do século XIX, e em Niterói, no Rio de Janeiro, no final do século XX. A origem do nome Aedes aegypti. O vetor ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, denominado Culex aegypti, que significava mosquito aegyptio, né? Até pela localização de onde ele surgiu. O gênero Aedes ele só foi descrito em 1818, a espécie aegypti, descrita anos antes, apresenta características semelhantes à da espécie do gênero Aedes, e não as do já conhecido, né, o gênero Culex, estabelecido como nome Aedes aegypti. Então, foi visualizado características semelhantes ao gênero Aedes. Por isso, eles preferiram denominar o nome de Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele é um mosquito que ele tem características específicas. Pela população, ele é caracterizado como um pernilongo. Ele tem aparência parecida com um pernilongo. Ele é um mosquito muito pequeno, ele mede menos de 1 centímetro. Tem a coloração dele, é uma coloração café ou preta, com listras brancas pela cabeça, tórax e patas, né? Essa é a coloração dele, uma coloração escura com listras brancas. Ele é composto por 2 pares de asas que são translúcidas, 3 pares de patas. Ele é um mosquito que ele tem característica voos baixos. Normalmente, o voo do mosquito Aedes aegypti, ele chega no máximo a 1 metro de distância do chão. Então, ele é um mosquito que é caracterizado por fazer voos baixos, né? Ele costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde. Como que é o ciclo do mosquito Aedes aegypti? Nós podemos dividir o ciclo do Aedes aegypti em 4 fases: o ovo, a larva, pupa e a fase adulta, que essa fase adulta é a fase que realmente mais nos preocupa, né?
Na fase ovo, os ovos são muito pequenos, eles apresentam em torno de 0,4 milímetros de comprimento. Normalmente, esses ovos, quando eles são colocados, eles têm uma coloração branca, bem claras. E com o passar do tempo, com o contato com o oxigênio, ele vai escurecendo e vai ganhando uma coloração mais escura. Esses ovos, normalmente as fêmeas, elas escolhem lugares apropriados para poder estar depositando esses ovos. Quais são esses lugares? Elas escolhem lugares que são próximos à água, não dentro da água, mas bem próximos à água. Então, eles são depositados em regiões onde tem água bem próxima. Eles também têm como característica que eles são muito resistentes. Então, esses ovos, eles podem ficar muitos dias sem eclodir, chegando até 450 dias nessa fase ovo. Então, assim, ele é uma fase que ela é bastante consistente, ela é bastante resistente às variações climáticas, ela consegue resistir bastante. Para que ocorra a eclosão, é necessário que esse ovo ele entre em contato com a água. Normalmente, esses ovos eles fazem a eclosão durante ou após um período chuvoso, que é justamente quando a chuva cai e esses ovos entram em contato e permite a eclosão, né? A seguir, nós temos a fase larva. A larva ela é composta por 3 partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. Depois, posteriormente, eu vou estar mostrando a imagem para que vocês possam ver essa diferença. Na fase larva, a cabeça e o tórax e o abdômen eles são bem separados, bem definidos. Você consegue olhar para a larva e você consegue distinguir o que é cabeça, o que é tórax e o que é abdômen. Ele representa também a fase chamada fase aquática do ciclo, porque é a fase em que quando o ovo ele eclode, aí ele vai cair na água, ele já vai estar próximo à água, ele vai cair na água, então ele vai se transformar na larva e vai ser a fase aquática do ciclo, né? Durante essa fase larva, ela possui bastante agilidade na água. É uma fase também em que a larva necessita de se alimentar e ela se alimenta de matéria orgânica nessa fase de larva. Normalmente, esta fase ela tem a duração média de 5 dias até que essa larva ela possa se transformar na próxima fase, que é a fase pupa. Na fase pulpa, nós temos como característica a inexistência da alimentação. Nessa fase, a pulpa ela não se alimenta, ela não precisa de alimento. E é a fase também onde existe a metamorfose. O que é a metamorfose? É justamente essa transformação da fase larva até a fase adulta, né, do que é o mosquito propriamente dito. Nessa fase de pulpa, nós já não temos aquela divisão que nós tínhamos na larva: cabeça, tórax e abdômen. Na pulpa, ela é apenas dividida por duas partes, que é cefalotórax e abdômen. No cefalotórax, a gente sabe que tem cabeça e tórax, mas a gente não consegue dividir, não fica claro essa divisão de cabeça e cefalotórax. A gente só consegue distinguir cefalotórax e abdômen. Ele normalmente se mantém, quando larva, ele pode ficar mais em águas um pouquinho mais profundas. Mas nessa fase pulpa, ele se mantém pela superfície da água, de forma bem superficial, até para facilitar que quando ele tiver a transição, quando ele passar para a fase adulta, ele vai precisar, para ele ter uma facilidade para voar, para fazer o voo. Então, por isso, ele se mantém bem na superfície da água mesmo. Normalmente, essa fase, ela tem da fase larva até a fase adulta, né? Que é essa fase pulpa, normalmente ela tem uma duração de 3 dias, até o mosquito conseguir atingir a fase adulta. Já na fase adulta,
é a fase que mais preocupa, né? É a fase que a gente tem maior preocupação e que nos oferece maior risco. Por quê? Nessa fase é a fase onde acontece o acasalamento. O acasalamento, normalmente, ele acontece durante o voo. Quando os mosquitos estão em voo, aí ocorre o acasalamento. A fêmea, após a cópula, ela necessita de sangue. Ela tem uma fase que a gente chama de hematofagia. O que é hematofagia? É a necessidade de alimentar sangue. Por que essa necessidade de alimentar sangue? A fêmea, ela precisa do sangue para que esses ovos dela, eles se amadureçam e fiquem prontos para ela poder, né, para ela poder fazer a postura dos ovos. Então, após 3 dias da ingestão do sangue, a fêmea já está pronta para a postura dos ovos. E é nessa fase de hematofagia da fêmea que existe a transmissão da doença e que nos preocupa bastante. Aqui tem uma ilustração que ilustra para vocês as fases como eu tinha dito. Ali na fase ovo, a gente vê que ele é bem clarinho, né? E com o passar do tempo ele vai ficando mais escuro quando tem um contato com o oxigênio. Depois nós temos a larva, igual eu expliquei para vocês, dá para ver bem, fica bem nítido a diferença, cabeça, tórax e abdômen, a gente consegue diferenciar as 3 partes. Na fase pulpa, a gente já não consegue diferenciar essa cabeça, tórax. A gente vê que tem cabeça, tórax, mas a gente não consegue fazer, não é nítido, não fica claro essa divisão. A gente só consegue dividir em 2 partes, cefalotórax e abdômen. E finalmente na fase adulta, né, que é o mosquito propriamente dito, esse que nós vemos, que ele tem cabeça, tórax, abdômen, né, as patas, as asas translúcidas. Tanto os machos como as fêmeas, eles se alimentam de substâncias que contêm açúcares, como néctar, seiva, entre outros. Mas como eu tinha dito, só as fêmeas, elas realmente necessitam do sangue e tem essa fase de hematofagia justamente para poderem produzir os ovos. As fêmeas aumentam a hematofagia após a cópula e após a fecundação, justamente para o desenvolvimento e maturação dos ovos nos ovários. Normalmente é necessário uma única picada para cada lote que elas produzem. Porém, esse mosquito ele tem uma peculiaridade que se chama discordância gonotrófica. O que quer dizer essa discordância gonotrófica? O mosquito ele necessita de picar apenas uma pessoa para aquele lote de ovos. Porém, existem casos de um mesmo mosquito que para o mesmo lote de ovos tenha picado 5 pessoas numa mesma casa e tenha transmitido dengue para essas 5 pessoas. Ou seja, não necessariamente o mosquito ele vai picar apenas uma pessoa para aquele lote. Ele precisa apenas de uma picada, mas não quer dizer que ele só vá picar uma pessoa. Ele pode picar mais de uma pessoa para aquele lote, transmitindo assim a doença se ele estiver infectado. O mosquito Aedes aegypti, ele é responsável pela transmissão de 4 doenças. 4 doenças importantes, 4 doenças que têm nos preocupado bastante. Que é a dengue, a febre amarela, zika vírus e chikungunya. Eu vou estar fazendo uma breve apresentação de cada uma delas para a gente ter uma noção e posteriormente nós vamos falar com mais especificidade de cada uma delas. A dengue, nós temos os sintomas da dengue tem os sintomas da dengue clássica e os sintomas da dengue hemorrágica. Os sintomas da dengue clássica normalmente é febre alta, que aparece de forma súbita, de uma hora para outra, dores fortes na cabeça, dores atrás dos olhos, quando se movimenta os olhos, essa dor aumenta,
manchas avermelhadas, parecidas com sarampo na pele, dor nos ossos e articulações. A dengue ela é referência por ter bastante essa dor nos ossos e articulações, fraqueza e cansaço. A dengue, os sintomas da dengue clássica, ela tem um bom prognóstico, um prognóstico de melhora rápida. Porém, nós temos a dengue hemorrágica, que os sintomas são mais severos, e é uma dengue que ela tem um prognóstico mais complicado, podendo até evoluir a uma internação e possivelmente a um óbito. Quais são os sintomas da dengue hemorrágica? Dificuldade para respirar, o paciente pode ter perda na consciência, pode ter confusão mental, agitação, insônia, pode ter apresentar sangramento nasal, sangramento nas gengivas também, boca, pode apresentar vômitos intensos, boca seca, sede, pulso fraco, fortes dores abdominais, pele fria e úmida. A dengue ela é uma doença viral que tem uma doença que está causando uma epidemia aqui no Brasil, né? Nós temos observado que a dengue ela tem aumentado bastante nos últimos 50 anos, existindo e ela está se alastrando em países que antigamente não tinha. Então, assim, a expansão geográfica da dengue ela está aumentando muito e isso é muito preocupante, né? Porque ela pode ser uma dengue clássica que vai evoluir com um bom prognóstico e o paciente vai se restabelecer rapidamente, mas ela também pode vir de uma forma muito preocupante, que é a dengue hemorrágica, causando sintomas mais severos, possíveis complicações e podendo levar o paciente, o indivíduo, até a morte. Então, ela é um problema de saúde pública que tem preocupado bastante. A febre amarela, ela já é caracterizada por dor de cabeça, náuseas e os olhos ficam, e essa icterícia que aparece nos olhos. Olhos e pele ficam com uma coloração amarelada, isso é o que chamamos de icterícia. Isso é um diferencial no diagnóstico da febre amarela para a dengue, né? Essa icterícia. E a propagação dela também é pelo mosquito, né? Aedes aegypti. Já o Zika vírus, ele tem como sintomas a dor de cabeça constante, né? Dor também nas articulações, dor de garganta, que nós já não temos na dengue, né? Dor muscular e o cansaço excessivo. Na chikungunya, nós temos fortes dores nos ossos e articulações, acompanhado com inchaço e vermelhidão. E esse inchaço a gente já não observa nas outras, né? Dor forte de cabeça, perda no paladar e no apetite, náuseas, vômitos, cansaço extremo, dor no corpo. Então, nós podemos ver que essas 3 doenças que são transmitidas por esse vetor, que é o Aedes aegypti, são doenças com sintomas parecidos, com um ou outro sintoma que a gente consegue fazer um diferencial, um diagnóstico diferencial para poder estar diferenciando. Mas, assim, no geral, ela tem sintomas bastante parecidos, bastante semelhantes. Como que funciona o modo de transmissão dessas doenças através do vetor Aedes aegypti? Funciona da seguinte forma. A fêmea, quando ela está naquela fase de hematofagia, com aquela necessidade de sangue para poder amadurecer e desenvolver os seus ovos, ela vai ter necessidade de picar algum indivíduo. Ela picando um indivíduo que esteja contaminado, infectado com o vírus da dengue, zika, febre amarela ou chikungunya, ela vai estar adquirindo esse vírus, podendo estar armazenando esse vírus, né, na saliva, né? E posteriormente, quando for picar uma outra pessoa, na próxima postura de ovos, ela vai estar transmitindo esse vírus para essa outra pessoa ou para essas outras pessoas, que pode ser mais de uma, como eu tinha dito anteriormente. O período de incubação desse vírus dentro do mosquito, ele varia em média de 3 a 5 dias, tendo uma média ali de 5 a 6 dias.
Esse mosquito Aedes aegypti, ele tem causado grande preocupação para o Ministério da Saúde, né, para a população em geral, porque, como eu disse, é um mosquito que tem transmitido agora várias doenças. Antes nós pensávamos que era só dengue, agora já veio com zika, febre amarela, chikungunya. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele vem cada dia mais fazendo campanhas, incentivando a população, para essa população poder estar se conscientizando da importância de alguns cuidados, da necessidade de alguns cuidados para poder estar evitando o crescimento e a disseminação desse mosquito e juntamente com ela, né, essas doenças que ele pode transmitir. Então eu vou citar aqui alguns dos cuidados, né, que são recomendados pelo Ministério da Saúde, pelos agentes comunitários de saúde, para que a gente possa ter em casa, porque cuidados mínimos eles podem estar evitando complicações, essas doenças que podem levar até o indivíduo à morte. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos cuidados que a gente precisa ter. Então, em casa, manter a caixa d'água sempre fechada, com tampa adequada, para esses mosquitos, para essas fêmeas, não estarem achando ali como um local propício para estar armazenando seus ovos, né? Remover as folhas, galhas e tudo que possa impedir as águas de correr pelas calhas. Às vezes nós temos calhas em casa e aquelas calhas não são limpas e ali vai estar armazenando água que também pode originar um local propício para essa fêmea depositar os seus ovos. Lavar semanalmente com sabão os tanques utilizados para armazenar água. Nós ainda temos população que aproveita a água da chuva para poder estar lavando uma garagem, para poder estar lavando um carro. Então nós temos que ter essa consciência. E não basta só lavar com água, nós temos que lavar com água, sabão e temos que esfregar. Por que esfregar? Como eu disse, os ovos do mosquito Aedes aegypti, ele tem uma resistência muito grande. Então, se a gente não esfregar, aqueles ovos eles podem continuar aderidos às paredes dos tanques e ali conseguir eclodir e evoluir para sua fase adulta. Manter bem tampados túneis de barris de água, encher de areia, pessoas que têm vasos em casa, gostam de cultivar plantas, colocar sempre areia em volta dos pratinhos das plantas, né, para não estar acumulando a água. Se tiver plantas que sejam aquáticas, também está lavando a cada semana, trocando a água desses jarros, fazendo a higienização, lavando, esfregando. Garrafas também, garrafas retornáveis que a gente às vezes armazena em casa, ter o cuidado de armazená-las viradas com a cabeça para baixo para estar escoando essa água. Pneus velhos, colocar sempre em locais abrigados da água, da chuva, para não estar acumulando essa água da chuva. Ter cuidado com os lixos, colocá-los sempre em sacos plásticos fechados. Não jogar lixos em lotes baldios, porque fica mais difícil a prefeitura, o estado conseguir estar fiscalizando, conseguir estar monitorando esses lixos e fica mais difícil o controle. Então aqui tem um slogan que é bem interessante: se você agir, pode evitar mortes. Então é de suma importância a participação de toda a população para tentar combater e evitar a disseminação desse mosquito. Nós temos que evitar que esse mosquito ele nasça e ele chegue à fase adulta. E assim nós vamos estar evitando a morte. Então, todos contra o Aedes aegypti. Eu vou deixar meu e-mail à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo para eu poder estar esclarecendo. Obrigada.